Amém, queridos? Aqui é uma fonte de água viva. Amém? Aqui jorra a palavra de Deus. Glórias a Deus. Meus queridos, convido os irmãos que abram o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de número 7. Glórias a Deus. Versículo 7 ao 11. E diz assim: disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E Jesus disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, irmãos? Poder assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nessa pequena introdução, eu quero glorificar a Jesus aqui, exaltar o nome do Senhor nesta noite, através do Evangelho, a qual João escreveu à igreja que estava na Ásia Menor. João, quando ele escreve esta carta, este livro, este tratado de Jesus, ele quer confirmar, ele quer provar, ele quer declarar que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus não é um mero homem, não é um mero profeta, mas sim que Jesus, ele é Deus. Quem está entendendo, diga amém? Glórias a Deus. Aproximadamente no ano 80 a 95, João ele estava em Éfeso e ele escreve este tratado para confirmar isso. E no tempo de João se levantou muitas teorias, muitas filosofias, muitas religiões contra o Evangelho de Cristo. E até hoje tem se levantado para tentar desmistificar, para tentar destruir a doutrina de Cristo Jesus. Mas nada pode destruir aquilo que foi fundado no nosso Mestre. Amém? Nada pode destruir. Então se levantou gnósticos, se levantou filósofos, se levantou até teólogos, se levantaram para tentar tirar o lado divino de Jesus. Porque Jesus, ele era 100% homem, mas também ele era 100% Deus. Amém? Então na Bíblia Sagrada temos muitos subsídios sobre isso. O Evangelho de João, ele é desde o seu primeiro capítulo, meus amados irmãos, até o último capítulo. João, ele está provando que Jesus, ele é Deus. E no primeiro versículo nós podemos ver isso. A Bíblia diz no primeiro versículo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é isso, irmão? João está falando da deidade de Jesus. João está falando da natureza divina de Jesus, que desde o princípio, ou antes do princípio, o nosso Cristo, ele já era Deus. Amém? Antes de tudo ser feito, antes de tudo ser criado, Deus é Deus, meus amados irmãos. Ele é Deus do passado, ele é Deus do presente, ele também é Deus do futuro, meus amados irmãos. Quem pode glorificar a Deus, exalte a esse Deus que está aqui nesta noite na pessoa do Espírito Santo. Amém? É a natureza. João ele revela a natureza. Ele fala que o mestre que ele viu curando os enfermos, ressuscitando mortos, aleluia, acalmando o mar, ele é Deus.
O apóstolo Paulo foi também um apologético. O apóstolo Paulo ele escreve, meus amados irmãos, em Filipenses capítulo 2, versículo 6, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou sua forma divina e se fez carne, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo também diz que em Cristo estava habitado a divindade no seu corpo, corporalmente estava habitada em Cristo toda a divindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo estava na pessoa de Jesus nesses 3 anos e meio que ele passou nesta terra. Então, meus amados irmãos, só quem pode transformar outra pessoa é Deus, irmãos. E é este Jesus que está aqui e vai transformar a sua vida, vai transformar a sua história, aleluia, vai transformar a sua família. É esse Jesus que aonde ele encontra a fé, ele faz proeza. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, é esse Deus que eu quero glorificar nesta noite. É este Jesus, o ressurreto. É este Jesus a qual gritou lá em Isaías 43, verso 13, que operando eu, quem impedirá? É esse Deus que ele disse que ainda antes que houvesse dia, eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem? É esse Deus, meus amados irmãos. Glorifica mesmo, meus amados irmãos. Você que ama a palavra, glorifica mesmo. Porque, meus irmãos, é o mesmo Deus em Isaías 64, verso 4, que diz: desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto você está adorando aqui, ele está trabalhando a teu favor. Enquanto você está exaltando aqui, ele está agindo lá. Creia nisso. Aleluia. Meus amados irmãos, João ele prova, ele declara, ele escreve. Quando ele escreve o relato que Jesus teve um encontro com João Batista, o João Batista olha Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus teve um encontro na Galileia com seus discípulos. Ele chama os seus discípulos para perto dele e ele vai encontrar um homem chamado Natanael. E esse Natanael, quando Jesus ele chega diante dele, Jesus disse: Natanael, eu te vi abaixo de uma figueira, eu te vi abaixo da árvore. E Natanael crê em Jesus naquele momento, e Natanael segue Jesus. Mas, meus amados irmãos, ainda não era o tempo de Jesus manifestar o seu ministério público. Ainda não era tempo de Jesus manifestar a sua glória na terra. Não era tempo ainda de Jesus evangelizar o mundo no seu tempo. Mas Jesus ele é convidado, juntamente com a sua mãe, juntamente com os seus discípulos, a uma festa, a um casamento. E este casamento, os casamentos lá, judaico, durava 7 dias. E os noivos, durante esses 7 dias, trocavam os seus votos, trocavam ali as suas carícias, os seus romantismos, e faziam os seus votos. Os convidados da festa estavam lá, bebendo, comendo, dançando. Amém? Quem bancava as festas naquele tempo eram os familiares, os pais, que bancavam toda a ornamentação, todo o alimento e toda a bebida da festa. Mas por algum motivo, irmãos, houve um erro no cálculo da festa, da bebida, e faltou o vinho. Meus queridos irmãos, Maria, sendo mãe de Jesus, Maria, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo nela, ela vai até Jesus e faz a seguinte palavra: acabou-se o vinho. Jesus se dirige para ela e diz assim: ó, que tenho eu contigo, mulher?
ainda não chegou a minha hora. O que quer dizer isso, irmãos? Ou talvez o que Jesus queria dizer com isso, Jesus não está dando bronca na sua mãe. Jesus recebeu um pedido de ordenação divina. Se Jesus atendesse, irmãos, esse pedido de Maria, ia-se hoje criar muitas doutrinas, dizendo que Maria mandava em Jesus. Mas o pedido foi de orientação divina. Ela pediu para Jesus resolver o problema. E a questão de orientação divina, Jesus não obedecia a ninguém, a não ser o seu Pai que enviou. Jesus, meus amados irmãos, você vê, lá em João capítulo de número 17, versículo 1, Jesus fala assim, ó, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos para o céu, olha só, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, chegou a hora. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho o glorifique. Jesus não obedeceu um pedido humano, porque ele estava sob obediência de ordem divina, e não era a hora de ele se manifestar. Mas, meus amados irmãos, Jesus, ele vai manifestar algo, e não é na hora, mas nós podemos chamar de favor imerecido. Jesus, quando ele transforma a água em vinho, ele está dando um sinal. Diga comigo, um sinal. Um sinal é prévia daquilo que irá acontecer. Sinal é algo que está mostrando um pequeno ponto daquilo que vai acontecer lá na frente. Então Jesus, ele faz esse milagre para demonstrar algo para nós aqui, que ele tem poder de mudar histórias, que ele tem poder de mudar vidas, ele tem poder. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que ele vai encontrar 6 talhas, e essas talhas eram um utensílio sagrado para a purificação. Entenda bem, meus amados irmãos, essa talha era uma ornamentação ou um utensílio sagrado. Apontava essas talhas para o Velho Testamento, para a Velha Aliança. E a Velha Aliança, nessa época de Jesus, estava totalmente bagunçada, estava totalmente destruída. Se você ver a história de João Batista, você vai perceber que tanto socialmente como politicamente as religiões judaicas estava caída, estava destruída por causa de pecados. Entraram dentro do templo e levantaram o sumo sacerdote segundo a vontade do homem, segundo a vontade do rei de Roma. Naquela época teria que existir um só sumo sacerdote, e existia Anás e Caifás, sumo sacerdotes. Existia 2 sacerdotes nessa época. Estava totalmente destruída. Deus já não se revelava há 400 anos. Mas, meus amados irmãos, aleluia, logo que Jesus se manifesta, Jesus está dizendo que quando a água se transformasse em vinho, Jesus está dizendo que o velho ficaria para trás, para que o novo viesse se manifestar em nossas vidas. Você está preparado para receber hoje o novo de Deus? Aleluia, levante a sua mão aí, meu irmão, nesta hora, a sua mão direita. Aleluia, nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer que Ele quer fazer coisas novas na sua vida. Ele quer te tirar do velho, Ele quer te tirar daquilo que já foi, daquilo que já está caído, para te levantar, aleluia, ao monturo necessitado, e te colocar entre os príncipes desta terra. Jesus, ele vai dar um sinal aqui que está saindo a velha aliança para a nova aliança. Quando a água vira vinho, meus amados irmãos, acontece 2 coisas: transformação. Diga comigo, transformação. Aleluia. Transformação e transubstanciação. Transformação e transubstanciação. Transformação é a mudança.
vemos, água se tornou vinho. Transubstanciação é os elementos que são transformados. Os elementos da água se transformam com os elementos do vinho. Glória a Deus! Além de Deus transformar, porque isso significa Deus quebrando o poder do pecado. Aleluia! Isso significa Deus, aleluia, mudando o interior do homem. Deus muda também a essência do homem. Aleluia! Eu não sei, meus amados irmãos, se o que você está aqui nesta noite, ou se você que está assistindo em casa, você que também está assistindo na rua, está passando por situações difíceis, está passando por problemas e situações a qual está longe do seu alcance. Eu digo uma coisa: aceita esse Jesus como teu Salvador. Toma esse Jesus hoje em sua vida. Aleluia, coloque esse Jesus hoje no centro do seu coração, porque hoje Ele pode transformar aquele que precisa ser transformado. Ele pode mudar a essência daquele que precisa ser mudado. Aleluia, Ele pode, aleluia, mudar aquele que a sociedade está dizendo não tem mais jeito. Ele pode transformar nesta noite, porque Ele é Deus para mudar a história. Aleluia! Você crê nesta noite? Porque tudo isso, o propósito era para que os seus discípulos viessem a crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos vivendo uma geração materialista, uma geração que vive daquilo que vê, que vive daquilo que toca, daquilo que daquilo que ele está progredindo. Estamos vivendo uma geração onde quer levar as coisas divinas pelas coisas carnais. E não é assim, meus amados irmãos. Quem abre porta ainda é Deus. Quem provê ainda é Deus. Aleluia. Quem derrama glória ainda é Deus. E se a igreja crê nesta noite, a glória de Deus vai se manifestar a nosso favor. Ah, meus amados irmãos, nesta noite eu creio que manifestará sinais na tua vida. Eu creio que manifestará sinais no meio da sua família. O teu choro, meus amados irmãos, não vai durar para sempre. Tudo tem o seu tempo. Continue adorando, continue glorificando, continue buscando a Deus, meus amados irmãos, porque a alegria virá pela manhã na tua vida. Aleluia! Jesus hoje quer transformar coisas velhas em coisas novas na sua vida. Aleluia! Meus amados irmãos, quando Jesus foi ao lado de Samaria, a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. E ele foi, meus amados irmãos, e se assentou a um poço antigo, o poço de Jacó. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que ele envia os seus discípulos a comprar comida. O lado humano de Jesus sentia fome. E ele se assenta naquele poço, e meus amados irmãos, vem uma mulher. E ela é chamada como mulher samaritana. E ela se assenta para pegar aquele poço, e esse homem, Jesus, o nosso Deus Jesus, se dirige a palavra para ela e diz: mulher, dá-me de beber. Mulher, eu tenho sede. Mas essa mulher logo se levanta e diz: como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Sabe o que significa isso? Ela guardava a tradição do seu tempo. Ela guardava e se apoiava na tradição do seu tempo. O lado norte de Israel queria o centro ali, mas Deus escolheu Jerusalém para ser o centro de todo Israel. Por isso existia essa briga. E assim, meus amados irmãos, quando ela fala isso, Jesus ele fala logo do seu lado divino: mulher, como sendo tu, mulher, se tu me pediria água, se tu soubesses quem fala contigo, tu me pediria água, e eu te daria a água da vida.
quando ela entende e quando ela percebe que Jesus revela os seus segredos, ela entende que ela não está falando com um mero homem. Ela não entende que não está falando com um mero profeta do seu tempo. Ela entende que ela está falando com o próprio Deus, com o próprio Messias. E a vida dela é transformada pelo fato de que ela teve um encontro não com a tradição antiga do seu tempo, não com o poço que Jacó cavou, não com a água que ela estava ali buscando, porque toda vez que ela ia buscar aquela água, ela voltava do mesmo jeito. Ela tinha 5 maridos, e o marido que ela tinha não era dela. Ela tinha uma vida fracassada, mas quando ela teve um encontro com a água viva, a sua vida foi transformada, a sua vida foi mudada, e ela agora não volta mais em posição de vergonha. Agora ela volta anunciando a palavra de Deus na cidade, dizendo: há um profeta entre nós. É isso que Deus vai fazer na vida do seu filho, minha irmã. É isso que Deus vai fazer na vida da sua filha, minha irmã. Aleluia. Continue na posição que Deus quer. Continue manifestando a sua fé no Senhor Jesus, porque é isso que Deus vai transformar a sua família, a sua casa. Eu quero declarar sobre a vida de vocês. Eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite. Eu quero profetizar na sua vida nesta noite. Ei, Deus eterno, que o Senhor, meu Deus, venha mudar a sua história nesse tempo. Que você venha cantar o hino da vitória aqui na frente. Aleluia, que você venha carregando aquele que precisa do Senhor Jesus aqui na frente, porque ele vai se render ao Senhor. Eu quero declarar que um novo tempo está chegando na sua vida. Aleluia, você não vive do pão da terra, você não vive da água da terra, você vive do pão da vida e da água viva que vem do céu. Não se preocupe enquanto não acontece. Adore, 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 adore. Encaixa, entrega tudo para os céus. Porque Deus tem a hora certa para mudar a sua história. Deus tem o momento certo para mudar a sua história. A Bíblia diz: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia, nesta noite entrega o caminho ao Senhor. Deixa o Senhor trabalhar na sua história. Oh, meu Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá uma noite. Aleluia. A Bíblia diz, meus amados irmãos, em Romanos capítulo 12, falando um pouquinho de transformação. Quantos foram transformados aqui por Jesus? Eu lembro em 2010, em 2007 a 2010, eu vivia numa vaidade muito forte. Minha vida, afastada do Evangelho, minha vida era academia, festa. Nesse tempo eu conheci minha esposa e a gente estava afastado. Voltamos junto para Jesus. Mas eu lembro uma vez, eu estava na Lan House. Quem lembra a antiga Lan House aí? Quem curtiu esse tempo aí? A antiga Lan House. Eu entrei na Lan House e eu via outros tipos de vídeo, outros tipos de música, eu via tudo. E de repente me apresentou um vídeo de um pregador. E nesse vídeo do pregador eu cliquei para assistir. E o vídeo falava sobre o dia da aprovação. Acho que devem conhecer. Dia da aprovação. E aí, meu irmão, quando eu assisti aquele vídeo, na tela do computador para minha vida, eu senti a glória de Deus. A vaidade foi saindo. O engano foi saindo. Aleluia, a mentira foi saindo. Aleluia, os prazeres mudando foi saindo. Jesus foi mudando a minha vida. Eu disse: eu quero ser um pregador. Eu falava dele: eu quero ser um pregador do Evangelho. Eu quero, aleluia, ser um pregador do Evangelho. Jesus, me faz um pregador do Evangelho. Voltamos para Jesus. E quando eu e minha esposa voltamos para Jesus, o primeiro presente que a minha esposa deu foi uma Bíblia de estudo pentecostal. E eu li aquela Bíblia. Jesus, me faz um pregador do Evangelho. E meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, desde 2010 para cá,
eu tenho sido, aleluia, e buscado ser um instrumento na mão de Deus. Eu tenho buscado pregar a palavra de Deus. Sabe o que é isso? Transformação. Jesus quis mudar a minha vida. Não é eu que fui até Ele, foi Ele que veio até a mim, aleluia, e mudou pela sua graça. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Tito capítulo 1, versículo 2, versículo 11. Meus amados irmãos, foi isso que aconteceu na minha vida. A graça de Deus entrou no meu coração e mudou meu interior, e transformou meu ser de dentro para fora. E aquilo que é mudado aqui aparece fora. Meus amados irmãos, se você for mudado também, glorifique Jesus. Porque é isso que vai acontecer na sua história. O Senhor está falando aqui que tem mães aqui que estão vindo buscar pelo seu filho, está vindo buscar pela sua filha. Eu não sei onde ele está, minha irmã, mas Jesus sabe. Mas eu digo a você aquilo que aconteceu comigo. Aleluia, eu quero declarar que vai acontecer também na sua história. Aleluia, teu filho não vai ficar nesse estado, a tua filha não vai ficar naquele estado. Aleluia, você daqui a alguns tempos eu quero profetizar na sua vida. Você verá ele pregando, você verá ele louvando a Deus. E aí você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículos de número 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. E aonde você chegar, meu irmão, aonde você chegar, meu irmão, demonstre como sal da terra e como a luz do mundo a transformação que Jesus fez na tua vida. Porque Deus não vai só nos transformar, Deus vai fazer nós de instrumento para levar a transformação. Jovem, quando você chegar no colégio, demonstre que você foi transformado por Jesus. Leva o evangelho aos teus amigos. Mulher de Deus, quando você ir no salão, quando você ir na rua, quando você ir na casa de um colega, você ir para o trabalho, demonstre a transformação do vosso entendimento. Sabe de uma coisa? Você já viu aquelas rodinhas de fofoca? Você já viu aquelas rodinhas de coisas ilícitas? Que muitas das vezes ele chama para você participar? Que muitas vezes ele chama para você participar dessa conversa? Você vai dizer não. Porque quem é transformado não anda na roda dos escarnecedores. Oh meu Deus, quem é transformado não anda na roda dos escarnecedores. Mas ele transforma o ambiente. Ele muda o ambiente. Eu trabalho, meus amados irmãos, no projeto Rede Globo. Ali é um lugar de treva, meus amados irmãos. Ali é um lugar de treva. Ali a guerra é declarada no mundo espiritual. E se eu já vi crente entrando ali dentro, e depois de 3 meses, depois de 4 meses, ele estava afastado. Ele estava no mundão, dizendo: eu vim para fazer a diferença. Eu falei: então cai pro joelho. Eu vim para estar aqui para levar o evangelho de Cristo. Então cai no joelho. E assim, meus amados irmãos, Deus tem nos levado ali para o evangelismo ali dentro. E o salãozinho que tem ali se transformou em uma igreja. Aleluia! O evangelho tem sido pregado ali dentro. Mesmo que o pecado está dizendo aqui, ó, eu domino aqui, mas quando a luz se manifesta, as trevas têm que bater em retirada. Porque quem é transformado carrega a luz. Quem é transformado leva a luz do mundo dentro de você, e a luz do mundo é Jesus de Nazaré. Ei, você que foi transformado por Jesus, leve a glória de Deus aonde Deus te enviar. Porque Deus vai te usar. Levante a sua mão. Deus vai te usar. É essa mão mesmo. É essa mão mesmo. Quando o pastor Gilberto não puder ir, aleluia, Deus vai usar você. Deus vai usar as suas mãos. Você vai ser o representante da Adelife. Aonde os seus pés pisar, Deus vai te dar por herança. Deus vai te dar por herança. Aleluia. Nesta noite, meus amados irmãos, seja
alguém que muda o ambiente. Seja alguém que faça a diferença. Seja alguém que demonstre a identidade e o DNA e as digitais de Cristo em você. Leve isso para a sua casa. Leve isso para a sua vida. Leve isso para o seu ministério. Jesus quer transformar vidas através de você. Abra sua boca para anunciar o Evangelho, porque você foi chamado para ser testemunha do Senhor. Você foi chamado e vocacionado para as missões. Você foi chamado e vocacionado para levar o Evangelho à frente. Os discípulos que foram transformados por Jesus, ele mudou o mundo do seu tempo. A Bíblia diz em Atos 16 que aquele que ouvia os evangelistas chegando na cidade na Ásia, eles falavam assim, ó, chegou até nós aqueles que alvoroçaram o mundo. Deus hoje quer levantar pessoas transformadas para fazer a diferença nessa geração corrompida. Aleluia. Diga comigo assim, em nome de Jesus, eu venho declarar que a minha cidade, que a minha rua, que o meu bairro será transformado por Senhor Jesus. E eu serei agente, eu serei o meio, eu serei o veículo do poder de Deus, da palavra de Deus, da glória de Deus. Fala assim, Deus Jesus, me coloca na posição, me coloca como arauto para revelar, para pregar, para louvar, para manifestar a sua glória neste século tenebroso. Levante a sua mão direita e a sua mão esquerda e aplauda esse Jesus. Exalte esse Jesus. Glorifique esse Jesus. Porque o sinal da água para o vinho era simplesmente Jesus demonstrando aquilo que ele ia fazer na Galileia dos gentios, aquilo que ele ia fazer nas áreas da Síria, aquilo que ele ia fazer lá no filho da mulher cananeia. Era uma demonstração daquilo que ele ia fazer, levantando o filho da mulher de Naim, que estava morto. E principalmente, ele se entregando na cruz do Calvário, levando os meus e os seus pecados naquela cruz. Ele se assentando na cadeira de réu por nós. Ele tomando todas as nossas culpas e nos dando um vinho novo. O vinho da nova aliança, que é derramado pelo teu sangue naquela cruz do Calvário. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está aqui na pessoa do Espírito Santo, manifestando o reino de Deus nos corações, no seu coração, no meio da sua família. E que a sua família seja hoje renovada, alcançada, transformada por esse Jesus que está vivo à direita do Pai. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Coloque a mão no teu coração.